A garota alienígena fez uma generosa oferta para compartilhar seu saco de dormir com o humano. Mas, enquanto Jason Archer se acomodava, o frio cortante da caverna penetrava seu traje de voo, tornando-o inútil contra o ar gelado. Seus dentes tremiam incontrolavelmente enquanto ele se pressionava contra a parede de rocha irregular, xingando o sistema de pouso de emergência que havia salvado sua vida, mas o deixara preso neste inferno congelado de um planeta. Droga, 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 ele murmurou, esfregando as mãos em uma tentativa desesperada de gerar calor. Seu hálito se formava em grossas nuvens, desaparecendo no ar gelado ao seu redor. Que missão de resgate essa havia se tornado? O briefing não mencionou nada sobre as drásticas variações de temperatura do planeta. O que havia começado como uma tarde apenas fria, quando ele fez um pouso forçado, agora se transformara em um frio de congelar os ossos que ameaçava congelá-lo completamente antes do amanhecer. Sua temperatura corporal está caindo perigosamente. Uma voz melódica ecoou do outro lado da caverna. Nesse ritmo, a hipotermia se instalaria em apenas 20 minutos. Jason olhou para sua companheira. Illyria, o próprio alienígena que ele havia sido encarregado de resgatar após sua nave ter caído 3 dias antes. A divisão de inteligência a havia pintado como um ativo valioso, possuindo informações cruciais que poderiam mudar tudo. Eles haviam negligenciado mencionar o quão deslumbrantemente bela ela era. Sua pele verde vibrante brilhava com um brilho interior, projetando delicadas sombras esmeralda que dançavam pelas paredes da caverna. Cabelos longos e prateados fluíam por suas costas, ondulando como mercúrio líquido a cada movimento gracioso que ela fazia. Seus olhos dourados, com suas impressionantes pupilas verticais, o escrutinavam com uma mistura de curiosidade científica e intriga. "Obrigado pelo diagnóstico", Jason respondeu, seus dentes batendo de frio. "Você tem alguma solução para acompanhar isso?" Illyria inclinou a cabeça, considerando suas palavras. Ele observou um gesto sutil que ela fazia sempre que estava imersa em pensamentos. Sua figura esguia deslizava com uma graça sem esforço enquanto se aproximava de um pequeno pacote que havia salvado de seu próprio acidente. Com mãos cuidadosas, ela extraiu o que parecia ser um pedaço de tecido dourado dobrado de forma compacta. "Eu tenho um termococum", ela disse, sua voz não traindo a realidade assustadora que gradualmente o consumia. "É projetado para refletir e amplificar o calor do corpo." "Ótimo", Jason respondeu, lutando para manter a voz firme. "Vá em frente, jogue para cá", ela disse, um sorriso brincando nos lábios de Illyria, que fez seu coração disparar ainda mais rápido. Mas então ela acrescentou: "Não vai funcionar assim. O casulo precisa de uma fonte de calor para amplificar seus efeitos, e sua temperatura corporal atual simplesmente não é suficiente. Estou em grandes apuros." Jason riu amargamente. "Apenas o final perfeito para um dia perfeito." "Nem necessariamente", Illyria retrucou, seus olhos dourados brilhando na suave luz de seu farol de emergência. "Minha espécie mantém uma temperatura central que é cerca de 12 graus mais alta que a sua. Eu poderia ser a principal fonte de calor." Ela começou a desenrolar o casulo, que floresceu em algo que se assemelhava a um saco de dormir futurista, irradiando um suave brilho dourado. Com a graça despretensiosa de alguém completamente à vontade em sua própria pele, ela começou a desabotoar o fecho de seu traje elegante e justo. "Uau, o que você está fazendo?" Jason perguntou, seus olhos se arregalando de surpresa. Illyria hesitou, olhando para ele com genuína confusão. "Para maximizar a transferência de calor, precisamos de contato direto com a pele. Isso é um problema." Jason engoliu em seco, sentindo o peso de suas palavras. "No meu mundo, despir-se com alguém que você acabou de conhecer é frequentemente um assunto complicado." No entanto, ela achou fascinante, continuando a tirar suas roupas sem hesitação. Aqui, a sobrevivência supera as convenções sociais. À medida que a peça final de seu traje escorregou, Jason se viu cativado. Sua pele verde irradiava uma suave luminescência, acentuando perfeitamente as curvas de seu físico atlético. Embora seus traços fossem distintamente alienígenas, sua forma mantinha uma qualidade humanoide impressionante.
exalando uma perfeição sobrenatural que era impossível ignorar. Sua hesitação cultural é bastante evidente, ela comentou, com um brilho brincalhão nos olhos. No entanto, sua temperatura corporal ainda está despencando. Você vai priorizar a sobrevivência ou se apegar à modéstia? Jason olhou para o casulo térmico. Depois voltou seu olhar para a expressão ansiosa de Illyria, pesando suas opções. Seu treinamento havia abrangido protocolos de primeiro contato, procedimentos diplomáticos e técnicas de extração de emergência. No entanto, nada poderia realmente prepará-lo para este momento. Sobrevivência, ele finalmente murmurou, seus dedos desajeitadamente lutando com o fecho de seu traje de voo. Uma escolha sábia, comentou Illyria, seus olhos dourados fixos nele com uma curiosidade inconfundível. Momentos depois, eles se encontraram lado a lado no casulo térmico, sua pele inesperadamente quente pressionada contra a dele. A sensação era diferente de tudo que Jason já conhecera, semelhante a deitar ao lado de um elemento de aquecimento perfeitamente moldado, que exalava um sutil aroma de especiarias exóticas. Illyria notou o aumento significativo em sua frequência cardíaca, com o rosto a poucos centímetros do dele. Isso é uma resposta ao estresse? Ela perguntou, com a voz impregnada de curiosidade. Algo assim, Jason respondeu, tentando manter um certo distanciamento profissional, mesmo que a proximidade deles tornasse isso cada vez mais difícil. Interessante, ela sussurrou, inclinando-se um pouco mais perto. As respostas fisiológicas da sua espécie são notavelmente reativas. Jason podia sentir o calor voltando para suas extremidades, mas era difícil dizer se isso se devia ao casulo térmico que o envolvia ou ao rubor de vergonha que sentia. Apenas parte do nosso charme, ele conseguiu responder. Enquanto o calor vital o envolvia, Jason se viu olhando nos olhos dourados de Illyria. Naquele momento, ele percebeu que essa missão de resgate havia tomado um rumo mais complicado do que ele jamais havia antecipado. Descanse agora, ela sussurrou suavemente. Amanhã podemos conversar sobre por que seu governo estava tão desesperado para me encontrar. Jason fechou os olhos, deixando a cadência suave de sua respiração lavá-lo. Amanhã, ele respondeu, sua mente correndo com perguntas sobre a teia emaranhada na qual ele havia entrado sem querer. Jason despertou do sono, envolto por um calor desconhecido que o envolvia como um suave cobertor. Por um breve momento, ele perdeu a noção do ambiente ao seu redor, até que a suave elevação e queda do peito de Illyria contra suas costas o trouxe de volta à realidade. Os braços dela repousavam confortavelmente sobre o torso dele, um lembrete terno de sua presença. Sua pele verde irradiava calor, como uma fornalha pessoal. Seus padrões de sono são realmente fascinantes, ela murmurou suavemente contra sua orelha, como se já estivesse acordada. Vocês, humanos, fazem os sons mais intrigantes. Jason limpou a garganta, de repente consciente de sua contínua nudez dentro do casulo térmico. Eu não ronco. Insisti. Não está roncando. Ela respondeu, um tom brincalhão tingindo suas palavras. É mais como um ronronar, reminiscente dos filhotes nexarianos juvenis do meu mundo natal. Jason soltou um murmúrio resignado. Ótimo. Então eu te lembro de um animalzinho. Ele podia sentir o corpo dela tremendo de risadas silenciosas. Eu te asseguro, é um elogio. Os filhotes nexarianos são altamente valorizados por sua resiliência e adaptabilidade. Jason se virou para encará-la, instantaneamente se arrependendo do movimento, pois trouxe seus rostos desconfortavelmente próximos naquele espaço apertado. Seus olhos dourados o observavam com curiosidade desinibida, as pupilas se dilatando levemente na suave luz da manhã que entrava pela entrada da caverna. Você dormiu bem? Ele perguntou, tentando manter a conversa leve, enquanto estava intensamente ciente de cada ponto de contato entre seus corpos. Minha espécie precisa de menos descanso do que a sua, ela respondeu. Passei a maior parte da noite analisando suas respostas fisiológicas a diferentes estímulos. Jason levantou uma sobrancelha surpreso. Então você estava experimentando comigo enquanto eu dormia? Ele perguntou. Não, ela o corrigiu. Eu estava observando.
Sua temperatura se estabilizou de forma notavelmente rápida após nossa primeira interação. Que exibição fascinante de adaptação. Sou apenas eu, adaptável. Jason comentou, tentando desviar sua atenção da maneira como o cabelo prateado dela caía sobre o casulo térmico, brilhando à luz e criando padrões hipnotizantes. Devemos provavelmente nos mover. Eu insisti, lançando um olhar para o farol piscante que guiaria minha equipe de resgate até mim. A expressão de Illyria mudou ligeiramente, insinuando algo importante. Sobre isso, há algo que você deveria saber. Ela começou. Mas antes que pudesse terminar seu pensamento, um baixo estrondo reverberou pela caverna, interrompendo-a e enviando um arrepio pela minha espinha. Jason sentiu mais do que ouviu. Uma vibração sutil percorrendo a pedra sob eles. O que foi isso? Ele sussurrou, sua voz mal rompendo o silêncio. O corpo de Illyria se tensionou contra o dele, um reconhecimento silencioso da inquietação que pairava no ar. A razão pela qual eu caí neste planeta, ela murmurou. Não foi um acidente. Você está dizendo que veio aqui de propósito? Jason perguntou, sua formação assumindo o controle instintivamente, mesmo em sua proximidade. A inteligência relatou que sua nave apresentou uma falha, uma desculpa conveniente para seus superiores. Ela respondeu, seus olhos dourados agora examinando a entrada da caverna. Eu estava na trilha de um caçador do vazio. Um quê? Você pergunta. É uma espécie predatória que atravessa a vastidão do espaço gerando buracos de minhoca temporários. Cada vez que ela falava, sua voz diminuía, enfatizando a gravidade da situação. Essas criaturas são irresistivelmente atraídas por assinaturas de energia, como a emitida pelo seu farol de resgate. Nesse momento, como se fosse uma sinalização, o rugido ao nosso redor se intensificou. Pequenas pedras rolavam pelo chão da caverna, seu movimento chamando a atenção. Precisamos nos mover, declarou Illyria, seu tom mudando para um de urgência. Em um instante, ela emergiu do casulo térmico com uma graça fluida que cativou Jason por um breve momento. No entanto, a gravidade da situação deles rapidamente o trouxe de volta à realidade. Ele rapidamente seguiu o exemplo dela, alcançando seu traje de voo enquanto fazia um esforço consciente para não ficar olhando para ela enquanto se vestia habilidosamente. Você está me dizendo que você caiu aqui de propósito só para caçar algum monstro espacial? Jason perguntou, subindo o zíper de seu traje com determinação. E agora está na nossa trilha. Não exatamente, Illyria corrigiu, embalando habilidosamente o casulo térmico apesar de sua clumsiness anterior. Eu faço parte de uma força-tarefa interespécies dedicada a monitorar os movimentos de caçadores do vazio. Este, em particular, está ligado ao misterioso desaparecimento de 3 embarcações de pesquisa nesta área. Jason passou a mão pelo cabelo desgrenhado, a frustração evidente em seu rosto. Meu governo me enviou aqui para te resgatar, e eles não me contaram nada disso. Seus superiores provavelmente não tinham ideia. Ela respondeu, lançando um olhar para um dispositivo em seu pulso que pulsava com símbolos alienígenas misteriosos. Minha missão continua sendo um segredo bem guardado, mesmo entre a coalizão. O rugido aumentou e uma cascata de poeira desabou do teto da caverna. Então, qual é o plano? Jason perguntou, lançando um olhar para sua arma de fogo, padrão para missões de resgate. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de que isso seria de pouca utilidade contra o que quer que estivesse se aproximando. Illyria hesitou, seu olhar fixo nele, sua expressão um enigma que ele não conseguia decifrar completamente. Você está lidando com isso surpreendentemente bem para alguém que acabou de descobrir que foi lançado em uma expedição de caça. Jason deu de ombros, um meio sorriso surgindo em seu rosto mesmo diante do perigo. Esta não era a primeira vez que eu era enviado às cegas, e certamente não seria a última. Um lampejo de algo seria a respeito? Brilhou em seus olhos dourados. Adaptável, de fato, ela murmurou. Nossos olhares se encontraram, e por um breve momento, a ameaça iminente parecia desaparecer. A intimidade não dita que compartilhavam como cavaleiros pairava no ar entre eles, palpável, mas não reconhecida.
Jason sentiu uma atração magnética por ela que ia além do mero calor físico que haviam experimentado juntos. Era algo mais profundo, mais primal e infinitamente mais complexo. Illyria se aproximou, sua mão subindo para acariciar seu rosto com uma ternura inesperada. Na noite passada, foi mais do que apenas uma luta pela sobrevivência para mim, ela confessou suavemente. Jason sentiu um nó na garganta enquanto respondia: eu também não. Justo então, a caverna tremeu mais uma vez, destruindo a frágil intimidade do momento. A expressão de Illyria se transformou em uma determinação firme. Precisamos alcançar um terreno mais alto. O caçador do vazio nos rastreia através da detecção sísmica, declarou ela. Enquanto reuniam seus escassos suprimentos, Jason não pôde deixar de admirar a eficiência graciosa de seus movimentos. Um lembrete agridoce do calor de sua pele contra a dele. Independentemente do que se desenrolasse a seguir, o relacionamento deles havia, sem dúvida, se transformado de um de salvador e salvo em algo muito mais intrincado. Estranhamente, mesmo com o perigo iminente ao seu redor, Jason se viu incapaz de lamentar essa mudança. Eles escaparam da caverna exatamente quando a entrada desabou atrás deles, uma cascata de cristais de gelo e poeira de pedra explodindo para fora como uma explosão congelada. Jason sentiu o chão tremer sob suas botas enquanto ele e seus companheiros corriam pela vasta extensão desolada coberta de neve. "Qual é o plano aqui?" ele gritou, sua voz mal se elevando acima do rugido ominoso que parecia persegui-los como uma onda invisível. Illyria gesticulou em direção a uma crista irregular de pedra escura que se projetava da neve a cerca de meio quilômetro à frente. Essas formações ajudariam a ocultar nossas vibrações, pelo menos por um tempo. Eles se moviam em perfeita harmonia, cada passo sincronizado. Seus corpos caíam instintivamente em sincronia, movendo-se juntos com uma graça sem esforço. Jason não pôde deixar de se maravilhar com a forma como eles coordenavam suas ações de maneira tão perfeita, como se tivessem treinado lado a lado por anos, em vez de terem se conhecido apenas no dia anterior. Ao chegarem à crista, Illyria de repente o puxou para uma fenda estreita aninhada entre duas enormes lajes de rocha semelhante à obsidiana. O espaço era apertado, trazendo-os desconfortavelmente perto. Seus respirações se entrelaçavam no ar gelado. "O caçador do vazio não pode nos detectar através deste mineral", ela explicou, seus olhos dourados vasculhando o horizonte. "Isso interrompe o rastreamento sísmico deles." Jason acenou com a cabeça, trabalhando para controlar sua respiração. "É bom saber disso. Agora, você poderia compartilhar alguns detalhes sobre aquelas armas especializadas que você parece ter?" A expressão de Illyria se transformou em surpresa. "Como você soube?" ela perguntou, sua curiosidade aguçada. "Sou especialista em resgate", ele respondeu, com um toque de orgulho na voz. Ele interveio com um meio sorriso, seus olhos brilhando com percepção. "Ler as pessoas, mesmo aquelas que são inexperientes, faz parte do trabalho. Você tem olhado para aquele dispositivo no seu pulso desde que saímos da caverna, e sua calma é excessivamente composta para alguém que supostamente está fugindo." Um olhar de respeito cruzou seu rosto. "Você é perspicaz", ela disse. "De fato, eu desenvolvi um sistema de armas especificamente projetado para combater caçadores do vazio. Ele gera um campo de ressonância que interrompe a capacidade deles de criar buracos de minhoca." "Por que não estamos usando isso?" Illyria perguntou, seu cabelo prateado brilhando na suave e pálida luz do sol do planeta alienígena. Ela hesitou, sua curiosidade aguçada. Que tipo de calibração ele precisa? Virando-se para encará-lo completamente, sua expressão mudou, revelando uma intensidade repentina. A coalizão elaborou o sistema de armas com um design único. Ele foi projetado para ser neutro em relação às espécies, necessitando da presença de duas assinaturas biológicas distintas para desbloquear todo o seu potencial. Essa salvaguarda inovadora garante que nenhuma espécie possa exercer seu poder unilateralmente, promovendo um equilíbrio de controle entre todos os envolvidos. Jason levantou uma sobrancelha, intrigado. "Deixe-me adivinhar",
Você precisa da assinatura de um humano? Não é qualquer humano, ela respondeu, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Eu preciso de um com quem eu tenha estabelecido uma ressonância biológica. Um que agora? Jason perguntou, a confusão estampada em seu rosto. Illyria se aproximou, sua mão repousando suavemente contra seu peito, sentindo o ritmo constante de seu batimento cardíaco. Enquanto compartilhávamos o calor do casulo térmico, nossos corpos começaram um notável processo de sincronização bioenergética. Minha espécie possui a habilidade única de forjar laços fisiológicos temporários com formas de vida compatíveis. Compatível? Jason repetiu, repentinamente ciente de quão perto ela estava. Notavelmente ela respondeu, seus olhos dourados se alargando ligeiramente. A noite que passamos juntos colocou tudo em movimento. No entanto, para que o sistema de armas realmente reconheça nossa assinatura combinada, precisamos fortalecer essa conexão. O peso de suas palavras pairava no ar entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Jason sentiu seu coração acelerar com o toque dela. Você está dizendo que precisamos. Ele hesitou, lutando para encontrar as palavras certas. Junte-se. Ela completou para ele, com um tom firme e claro. Completamente. Jason passou a mão pelo cabelo, tentando absorver o peso de suas palavras. Isso é um pedido bastante tático, ela pensou, um sorriso brincando no canto de sua boca. A perspectiva é realmente tão pouco atraente? De forma alguma, ele se pegou admitindo, surpreso com sua própria honestidade. Mas de onde eu venho, normalmente temos o jantar primeiro. O riso dela dançava pelo ar como sinos de vento, inesperado, mas lindamente melódico. Na minha cultura, acreditamos que momentos de sobrevivência revelam a verdadeira essência de uma pessoa de forma muito mais vívida do que qualquer elaborado ritual de corte. Então, o que minha verdadeira natureza revela para você? Jason perguntou, sentindo uma atração irresistível que o puxava para mais perto dela. A mão de Illyria deslizou do peito dele para o lado do seu rosto, seu toque acendendo uma onda de calor dentro dele, mesmo em meio ao frio. Você é corajoso, adaptável e muito mais intrigante do que eu jamais esperei quando senti pela primeira vez sua nave entrando em órbita. O chão tremia sutilmente sob seus pés, um lembrete constante do perigo à espreita que os perseguia. Quanto tempo temos antes que ele nos alcance? Jason perguntou, sua mão encontrando instintivamente o caminho até a cintura dela. Talvez apenas algumas horas, ela respondeu, sua voz firme apesar da tensão. Essas formações podem desviar por um tempo, mas os caçadores de vazio são implacáveis. Jason assentiu lentamente, seus olhos cinzas se fixando nos dela, dourados. Assim que unirmos forças, quanto tempo levará para calibrar a arma? Ele perguntou. O campo de ressonância estará operacional quase imediatamente. Ela respondeu, seus lábios se curvando em um sorriso que acendeu um calor profundo dentro dele. Tudo depende de nós. A tensão entre eles vinha fervilhando desde aquela primeira noite no casulo térmico, um laço que transcendia suas espécies e mundos distintos. Agora, com o perigo se aproximando e o tempo escorregando entre os dedos, essa tensão havia se transformado em algo urgente e inegável. Nunca fiz isso. Jason começou. Então hesitou. Quero dizer, com um ser não humano. Os olhos de Illyria brilharam com diversão enquanto ela respondeu. Asseguro-lhe que os princípios fundamentais permanecem os mesmos entre espécies compatíveis. No entanto, posso te surpreender de algumas maneiras, como se quisesse ilustrar seu ponto. Ela se inclinou e pressionou os lábios contra os dele. O momento provocou uma descarga de eletricidade pelo corpo de Jason. Os lábios dela pareciam mais quentes do que os de qualquer humano, deixando um sabor sutil que lembrava canela e ozônio. A sensação era familiar, mas inegavelmente cativante. Quando se afastaram, Jason sentiu uma onda de falta de ar tomar conta dele. Isso era, sem dúvida, um sinal promissor. Illyria sorriu calorosamente, pegou sua mão e o guiou mais para dentro da fenda, onde as rochas criavam um alcove aconchegante e protegido. Então vamos criar essa ressonância, Jason Archer, para fins táticos, é claro. Claro, Shah respondeu com um sorriso, seguindo-a para o alcova.
A luz pálida do amanhecer penetrava pela abertura estreita de seu abrigo rochoso, projetando padrões etéreos sobre a pele verde de Elíria. Jason a observava enquanto ela dormia, cativado pela profunda conexão que haviam forjado e que transformou tudo. Seu cabelo prateado caía sobre seu peito, e o ritmo constante de sua respiração harmonizava-se perfeitamente com o dele. Em perfeita harmonia, ele delicadamente traçou os padrões luminosos que haviam surgido em sua pele durante a união. Espirais intrincadas que pulsavam com um brilho suave. Seu próprio corpo agora exibia marcas semelhantes, embora fossem mais fracas e brilhavam em tons dourados em vez de prateados. Existem padrões de ressonância, Elíria murmurou, com os olhos ainda fechados. Eles são a manifestação visível do nosso laço bioenergético. Você está acordado, Jason disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Elíria abriu seus olhos dourados, encontrando o olhar dele com uma expressão de entendimento. Eu estive observando seus padrões de pensamento, e devo dizer que são surpreendentemente serenos, dadas as nossas circunstâncias. Jason levantou uma sobrancelha em resposta. Então, você pode ler minha mente agora? Ele perguntou, com um toque de ceticismo na voz. Não exatamente seus pensamentos, ela esclareceu, apoiando-se em um cotovelo, seu olhar firme e pensativo. Mais parecido com estados emocionais, é um efeito passageiro da ressonância. Conveniente, ele respondeu com um sorriso cúmplice. Então, o que estou sentindo agora? Os olhos dela fixados nos dele, estudando-o com um olhar penetrante que parecia ir além da superfície, em busca de verdades mais profundas. Satisfação, curiosidade e algo mais profundo. Uma emoção que sua espécie pode ter dificuldade em definir. Foram subitamente interrompidos por um bip agudo do dispositivo em seu pulso. Em um instante, a expressão de Elíria se transformou de uma intimidade calorosa para um profissionalismo focado enquanto ela olhava para o display. A arma está totalmente calibrada, declarou, sentando-se ereta, com os olhos focados em determinação. Está detectando o caçador do vazio. Está voltando em nossa direção. Jason, sentindo a energia persistente da conexão deles, também se sentou, seu corpo ainda ressoando com as réplicas do vínculo. Então vamos caçar, ela disse, sua voz cheia de determinação. Eles rapidamente vestiram seu equipamento, a confortável proximidade que compartilharam momentos antes, dando lugar a uma urgência focada. Elíria alcançou sua mochila e puxou uma pequena esfera metálica. Não era maior que uma maçã, mas sua superfície estava adornada com intrincadas gravações que pareciam se mover e mudar enquanto Jason a observava, cativando sua atenção. O disruptor de ressonância, ela explicou, agora é essencial para nossa assinatura biológica única, mas como ele realmente funciona? Eu perguntei, intrigado. Ele gera um campo que impede o caçador do vazio de criar buracos de minhoca, ela respondeu, ajustando habilidosamente o dispositivo. Privada de seu principal método de ataque e fuga, um novo alerta perfurou o ar, distinto do primeiro. Uma sequência de 3 tons ascendentes. Elíria congelou, seus olhos dourados se arregalando de surpresa. O que é isso? Jason perguntou, imediatamente percebendo a mudança em seu comportamento. Sinal da coalizão, ela sussurrou, olhando para seu dispositivo no pulso mais uma vez. Uma equipe de recuperação estava a caminho. Eles devem ter detectado a ativação da arma. Isso é um bom sinal, não é? Jason perguntou, estendendo a mão para pegar sua jaqueta. Reforços? A expressão de Elíria estava nublada de preocupação. É complicado, ela começou, mas antes que pudesse se aprofundar em seus pensamentos, o chão sob eles tremeu violentamente. Isso não foi um mero tremor do caçador do vazio. Foi um impacto singular e forte que reverberou pela terra. Eles pousaram, disse Elíria, sua voz de repente tensa. Precisamos nos mover. Agora, ao saírem de seu abrigo, a luz do dia intensa os atingiu como uma onda, forçando-os a apertar os olhos contra o brilho ofuscante refletido na neve. Ao longe, uma embarcação elegante acabara de pousar.
suas curvas suaves e metal iridescente cativando de uma maneira que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. "Você está em casa?" Jason perguntou. Elíria hesitou, seu olhar fixo intensamente no disruptor de ressonância em suas mãos. O caçador do vazio avançava pelo leste, enquanto a equipe da coalizão se via presa entre as duas forças que se aproximavam do oeste. "Então precisamos escolher um caminho", disse Jason com um tom pragmático. "Seu povo ou o monstro?" "Não é tão simples", respondeu Elíria, finalmente encontrando os olhos dele. "A humanidade faz parte da coalizão, e seus protocolos são claros. Espécies não membros são estritamente proibidas de serem extraídas de zonas de conflito, independentemente das circunstâncias." Um arrepio percorreu a espinha de Jason, um que não tinha nada a ver com o clima gelado do planeta. "Eles não vão me levar", ele pensou, enquanto ela confirmava com uma voz tensa. "Não. Eles não vão." O peso das implicações pairava no ar entre eles. O vínculo recém-forjado havia se enredado nas complexidades da política interestelar. "Então, o que acontece agora?" ele perguntou, esforçando-se para manter a voz firme. Os olhos dourados de Elíria se fixaram nos dele, revelando uma profundidade de compreensão e incerteza. A luta interna era evidente em suas expressões. "O protocolo exigia que eu retornasse com a equipe e entregasse o disruptor de ressonância para análise. Isso significava que você ficaria para enfrentar o caçador do vazio sozinho." Jason completou seu pensamento. 3 figuras emergiram da embarcação da coalizão, humanoides, mas inconfundivelmente não humanos. Seus movimentos eram fluidos, quase graciosos, e suas proporções pareciam sutilmente estranhas. Vestidos com armaduras que pareciam fluir ao redor de seus corpos como metal líquido, eles exudavam uma presença sobrenatural. "Sua equipe?" Jason perguntou, com a testa franzida de curiosidade. "Sim", Elíria respondeu, seu olhar firme enquanto permanecia fixo no dele. Nesse momento, uma voz ecoou pela neve, de alguma forma amplificada para alcançá-los claramente, apesar da distância. "Jason, eu, comandante Elíria. Retorne à embarcação imediatamente." O alvo foi localizado. Jason observou as emoções piscando no rosto de Elíria. Uma batalha entre seu senso de dever e algo mais profundo, algo que havia florescido entre eles no casulo térmico e que só havia se intensificado a cada hora que passava. "Eles esperarão que você siga ordens", ele disse suavemente. "Sim", ela sussurrou, segurando firmemente o disruptor de ressonância em suas mãos. "Eles vão." O chão tremeu mais uma vez, o caçador do vazio avançando na direção oposta. O tempo estava escorregando entre os dedos. Elíria lançou um olhar da equipe da coalizão para Jason, e então desviou seu olhar para a arma que haviam ativado juntos. Os padrões de ressonância em sua pele pulsaram uma vez, brilhando intensamente como se refletissem sua turbulência interna. "O que acontece a seguir?" ela disse suavemente, ecoando as palavras que havia falado pela primeira vez quando ofereceu compartilhar seu casulo térmico. "Depende inteiramente de nós. Comandante Elíria, seu retorno imediato é inegociável." A voz do oficial da coalizão cortou o ar frio com uma precisão mecânica que não deixava espaço para debate. Jason observou a turbulência dentro de Elíria enquanto se desenrolava em seu rosto, e de repente, uma centelha de inspiração o atingiu como um raio. "Eles não entendem o que criamos", ele sussurrou urgentemente, segurando a mão dela. Ao toque deles, os padrões de ressonância em sua pele brilharam mais intensamente, pulsando em perfeita harmonia. "Este vínculo é realmente sem precedentes, não é?" Seus olhos dourados se arregalaram de surpresa. Em todos os registros da coalizão, nunca houve uma ressonância bem-sucedida entre um Etherian e um humano. "Então, essa é a nossa vantagem", disse Jason, apertando sua mão com mais firmeza. Eles não conseguiam suportar a ideia de abandonar mesmo uma fração de uma descoberta científica revolucionária. Assim que Elíria abriu a boca para responder, um rugido estrondoso quebrou o silêncio ao redor deles. O chão tremeu violentamente sob seus pés, fazendo com que eles cambaleassem. Então, a 50 metros de distância,
A neve explodiu enquanto uma colossal figura sombria surgia debaixo da superfície. O caçador do vazio finalmente havia chegado. Jason vislumbrou breves flashes dele entre os destroços giratórios. Era uma massa contorcida de tentáculos sombrios, cercando um núcleo que distorcia a própria luz, criando uma distorção hipnotizante reminiscentes de ondas de calor tremulando sobre a areia do deserto. Ele se erguia a pelo menos 15 metros de altura, sua forma em constante mudança e pulsando com uma energia de outro mundo. Na presença do vazio, Illyria respirou fundo, materializando-se completamente diante deles. A equipe da coalizão entrou em ação, ativando rapidamente armas de energia que surgiram de suas armaduras de metal líquido. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Feixes de luz azul pálido cortaram o ar em direção à criatura, mas o caçador do vazio apenas se moveu, desviando de seu caminho. Os feixes passaram inofensivamente por áreas onde uma massa sólida existira apenas momentos antes. Suas armas são inúteis, declarou Illyria, ativando o disruptor de ressonância. Eles carecem da chave biológica que desenvolvemos. O caçador do vazio se virou em direção à nave da coalizão, aparentemente identificando-a como a ameaça mais significativa. De repente, uma distorção ondulou pelo ar à sua frente, sinalizando o surgimento de um buraco de minhoca. Vai atacar o navio deles. Jason gritou com urgência na voz. Sem hesitar, ele agarrou a mão de Illyria e correu em direção à equipe da coalizão, puxando-a junto com ele. Precisamos chegar mais perto para o disruptor funcionar. Ela acompanhou seu passo, a arma estendida à frente deles. O alcance é limitado. Precisamos estar a menos de 20 metros. Os oficiais da coalizão se viraram para enfrentá-los, armas levantadas hesitantes enquanto o humano e o teariano se aproximavam. Segurem o fogo! Illyria gritou em sua língua melódica, uma sinfonia de tons que Jason sabia que nunca poderia esperar replicar. Nós possuímos a única arma eficaz. O oficial principal, imponente acima dos demais e vestido com uma armadura que brilhava com uma sutil iridescência, fez uma pausa por um momento, então deu uma ordem. A equipe se separou, abrindo um caminho para Jason e Illyria. Eles correram pastas os oficiais da coalizão, indo direto para o caçador do vazio, que agora estava completamente fixado em liberar seu ataque de buraco de minhoca. O ar ao redor dele cintilava e se distorcia, como se a própria realidade estivesse se curvando para dentro. Assim que chegaram à faixa ideal, Illyria fez a chamada. Juntos ativaram o disruptor de ressonância e o dispositivo ganhou vida com um suave zumbido. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. As intrincadas gravações em sua superfície começaram a se alinhar perfeitamente com os padrões gravados em sua pele, criando uma conexão hipnotizante entre eles e a máquina. Uma onda de energia prateada dourada irrompeu, envolvendo o caçador do vazio em seu abraço radiante. O impacto foi tanto rápido quanto impressionante. Instantaneamente, a forma da criatura se tornou sólida. Sua capacidade de confrontar e se adaptar foi subitamente lançada em desordem. O buraco de minhoca explodiu com uma implosão ensurdecedora, fazendo com que todos fossem lançados ao chão. O caçador do vazio soltou um grito arrepiante, um som assombroso que ecoava de todos os lados, mas que parecia completamente desincorporado. Em um frenesi, ele se debatia, seus tentáculos se agitando em todas as direções. O disruptor havia cumprido seu papel, mas o caos estava longe de acabar. A voz de Jason se elevou acima da turbulência enquanto ele gritava, alertando a todos sobre o perigo iminente. De repente, um enorme tentáculo se lançou em direção a eles, sua forma sinistra cortando o ar. Sem hesitar por um momento, Jason empurrou Illyria para longe do perigo, preparando-se para o impacto. A força do golpe foi avassaladora, lançando-o pelo ar antes de ele colidir com o chão a vários metros de distância, o impacto sacudindo todo o seu corpo. A dor irrompeu pelo seu lado, um lembrete agudo de sua vulnerabilidade. Através de sua visão embaçada, ele avistou a equipe da coalizão lançando seu ataque contra a criatura agora enfraquecida. Suas armas atingiram o alvo, finalmente penetrando seu exterior endurecido.
Naquele momento de caos, Elíria apareceu ao seu lado, pronta para enfrentar a ameaça juntos. As mãos dela deslizavam sobre o corpo dele com uma precisão treinada. Apesar da urgência da situação, ela rapidamente diagnosticou 3 costelas quebradas e suspeitou de possível hemorragia interna. Vale a pena. Jason grunhiu entre os dentes cerrados, suportando a dor. O oficial da coalizão se aproximou, observando-os com uma expressão enigmática. "O humano se sacrificou para te proteger", declarou ele, sua voz transmitida por alguma tecnologia misteriosa. "Sim", Elíria respondeu, seu foco inabalável enquanto cuidava de Jason. "Assim como qualquer membro da coalizão faria." O oficial observou, no entanto, que ele não fazia parte da coalizão. "Ou talvez devesse fazer", contra-argumentou Elíria, finalmente fixando os olhos no oficial. "O vínculo de ressonância que formamos é sem precedentes nos registros de nossa coalizão. A compatibilidade biológica entre nossas espécies nunca foi documentada antes." O oficial examinou os padrões luminosos que adornavam sua pele, expostos onde suas roupas eram curtas. Era verdadeiramente cativante. Essa conexão foi o que permitiu que a arma funcionasse? "Não é apenas uma arma", Jason comentou, fazendo uma leve careta enquanto se apoiava com a ajuda de Elíria. "Ela serve como uma evidência inegável de que humanos e tearianos podem formar conexões, algo que sua comunidade científica considerou impossível. Enquanto isso, atrás deles, os membros restantes da equipe da coalizão haviam conseguido subjugar o Caçador do Vazio, encapsulando-o dentro de um campo de contenção de algum tipo. O oficial principal parecia chegar a uma conclusão. O Conselho, sem dúvida, gostaria de investigar esse fenômeno mais a fundo. Ambos os espécimes precisavam ser preservados para a análise. "Espécimes?" Jason sussurrou incrédulo para si mesmo. Elíria apertou sua mão, um aviso silencioso para que ele mantivesse seus pensamentos para si. "Ficaríamos honrados em contribuir para o conhecimento da coalizão", ela respondeu com um tom diplomático. O oficial acenou uma vez em reconhecimento antes de mudar seu foco para supervisionar a contenção do Caçador do Vazio. "Acabamos de receber um convite para o baile de Elian." Jason se inclinou mais perto de Elíria e sussurrou, um sorriso brincalhão dançando em seus lábios. "De certa forma, eles nos levarão os dois agora. Nosso vínculo de ressonância é cientificamente valioso demais para ser deixado para trás. Então, enquanto eu ainda posso ser apenas um rato de laboratório, pelo menos sou um intrigante." A expressão de Elíria suavizou enquanto ela ajudava Jason Archer a se levantar. "Você é muito mais do que isso", disse ela gentilmente. "Você acabou de demonstrar o verdadeiro valor da humanidade para a aliança mais poderosa de toda a galáxia." Enquanto se dirigiam em direção à embarcação da coalizão, os padrões de ressonância em sua pele pulsavam em harmonia, um testemunho vívido de um laço que transcendia espécies, política e até mesmo os frios cálculos da diplomacia interestelar. A instalação de pesquisa da coalizão, orbitando graciosamente um gigante gasoso sem nome, era um testemunho da engenhosidade humana. Sua impressionante estrutura em anel, adornada com raios que se estendiam para dentro em direção a um hub central, era uma visão de se admirar. Da janela de seus aposentos, Jason observou com admiração as tempestades iridescentes que dançavam na superfície do planeta. Ondas de gases âmbar e violeta se entrelaçavam, formando padrões hipnotizantes que cativavam sua imaginação. "Não é lindo?" Elíria perguntou, aproximando-se dele na janela. "Meu povo tem um ditado: o universo revela seus segredos àqueles que suportam suas provações." Jason sorriu em resposta, mas o gesto puxou o tecido cicatrizado ao longo de suas costelas, lembrando-o dos desafios que havia enfrentado. A tecnologia médica avançada da coalizão havia acelerado significativamente sua recuperação, mas 3 dias não foram suficientes para curar completamente as feridas infligidas pelo ataque brutal do Caçador do Vazio. "Eu diria que passamos nesse teste", ele respondeu, virando-se para encontrar o olhar dela. Os padrões de ressonância em sua pele haviam desbotado ligeiramente, mas ainda persistiam, servindo como um lembrete duradouro de seu vínculo. Desde a sua chegada, os cientistas da coalizão estavam cativados por essas marcas.
submetendo-a a uma série implacável de exames e testes, ansiosos para descobrir seus segredos. Elíria acenou com a cabeça, sua expressão uma mistura de preocupação e contemplação. A diretoria de ciência da coalizão definitivamente está interessada em nós, ela admitiu. Mas talvez o interesse deles seja mais profundo do que percebemos. Um momento de hesitação se seguiu, enquanto ela lançava um olhar cauteloso em direção à porta de seus aposentos compartilhados. "O que você quer dizer?" ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. "Hoje, eu ouvi um trecho de uma conversa que me fez sentir um arrepio na espinha. O diretor de pesquisa, Nilet, estava em uma discussão acalorada com alguém sobre o protocolo 7-alfa. Não tenho certeza do que isso envolve, mas ouvi claramente meu nome mencionado, seguido do seu. Então veio a frase assustadora: procedimento de rompimento de vínculo." Jason sentiu uma onda fria passar por ele, e isso não tinha nada a ver com a atmosfera gélida da estação. "Eles querem cortar nossa conexão. Certamente parece assim." Elíria se aproximou, sua mão entrelaçando-se com a dele, e quando seus dedos se tocaram, os padrões de ressonância ao redor deles brilharam com uma intensidade renovada. "Jason", ela disse suavemente, "não acho que somos os primeiros." Ele a olhou confuso. "Primeiros em quê?" ele perguntou. "Os primeiros humanos a formar um vínculo de ressonância." Antes que Jason tivesse a chance de responder, a porta de seus aposentos se abriu com um suave sussurro. Uma figura alta e esguia entrou. O diretor Nyleth, o chefe da equipe de pesquisa designada para estudá-los. Seus traços alongados e pele azul pálido o identificavam inconfundivelmente como Alteriano, uma das espécies fundadoras da coalizão. Comandante Elíria, uma arqueira habilidosa, os cumprimentou com um aceno formal. "Confio que suas acomodações estão a seu gosto?" "Bastante", Elíria respondeu, sua mão deslizando suavemente do aperto de Jason. "No entanto, estamos curiosos sobre o propósito do procedimento de amanhã." A expressão de Nyleth permaneceu impassível, mas um lampejo de intriga dançava em seus grandes olhos sem pupilas. Uma calibração direta de seus padrões de ressonância, nada com que se preocupar. No entanto, com todo o respeito, o diretor Jason interveio. "Gostaríamos de mais informações antes de concordar com qualquer procedimento." O Alteriano o observou com um olhar medido e frio. "Sua concordância é apreciada, mas não é obrigatória", afirmou Elíria com firmeza. "Os protocolos da coalizão são explícitos quando se trata de sujeitos de pesquisa de importância científica. Lembre-se, somos oficiais, não espécimes de laboratório." A voz dela carregava uma intensidade que Jason nunca havia encontrado antes. "Claro", Nyleth respondeu com uma calma inquietante. "É exatamente por isso que vim falar com você pessoalmente. O procedimento foi antecipado. Você precisará se apresentar ao Laboratório 7 em 1 hora." Assim que o diretor se afastou, Jason se virou para Elíria com um senso de urgência. "Precisamos descobrir as verdadeiras implicações dessa rescisão de vínculo", disse ele. Elíria acenou pensativamente, já se dirigindo para o pequeno console em seus aposentos. "É uma classificação", ela respondeu, seus olhos brilhando com a realização. "E eu acredito que sei exatamente como descobrir isso." Seus dedos deslizavam sem esforço pela interface, navegando pelos protocolos de segurança com facilidade treinada. Como membro da Void Hunter, ela desfrutava de certas vantagens, incluindo autorização de alto nível. Em poucos minutos, ela havia acessado com sucesso os arquivos restritos da instalação. Lá, ela disse, gesticulando em direção a um arquivo marcado "Fenômeno de Ressonância Histórica." À medida que o arquivo se abria, revelava uma coleção de imagens que deixou ambos sem fôlego. As fotografias, relíquias autênticas do que parecia ser o século XIX da Terra, retratavam um homem humano ao lado de uma mulher, suas peles adornadas com padrões de ressonância inconfundíveis que pareciam pulsar com energia. "Isso é impossível", Jason sussurrou, sua voz mal audível. Os humanos não haviam feito contato com espécies alienígenas até apenas 50 anos atrás. "Contato oficial", Elíria interveio,
seus olhos vasculhando o arquivo à sua frente. Mas, de acordo com este documento, houve pelo menos 7 instâncias registradas de teoria humana e laços de ressonância ao longo da história da Terra. As implicações deixaram Jason em admiração. Seu povo tem visitado a Terra por séculos? Ele perguntou, sua curiosidade aguçada. Ela apenas murmurou em resposta, seus olhos ainda examinando o texto. Sim, pequenas equipes de pesquisa, principalmente em missões de observação. No entanto, em cada caso, houve contato inesperado. Jason se inclinou mais perto, olhando por cima do ombro dela enquanto lia. Em todas as instâncias, a coalizão havia separado à força os pares. O procedimento de rompimento do vínculo, Illyria confirmou com uma expressão sombria, é especificamente projetado para interromper a conexão bioenergética que existe entre indivíduos vinculados. Revela o que acontece com os sujeitos depois. Seus olhos dourados fixaram-se nos dele, transbordando preocupação. Os sujeitos humanos foram enviados de volta à Terra, suas memórias alteradas. Enquanto isso, a teoria e os oficiais foram redesignados para missões no espaço profundo. Conveniente, disse Jason amargamente. Eles os mantêm bem afastados para eliminar qualquer chance de reconexão. Illyria continuou a examinar o documento, sua expressão se tornando cada vez mais preocupada. Jason, há mais, disse ela, com a voz tingida de preocupação. O procedimento apresenta uma impressionante taxa de mortalidade de 40% para sujeitos humanos. As palavras pairavam pesadamente no ar entre eles. Jason sentiu um aperto no peito. Eles estão dispostos a arriscar minha vida para proteger seu segredo. A coalizão valoriza a estabilidade acima de tudo, disse Illyria suavemente. Teorias humanas e conexões emocionais servem como um fator imprevisível nas relações interespécies, pois não podem ditar quem forma laços com quem. Jason reconheceu que essa imprevisibilidade representa uma ameaça significativa ao seu equilíbrio diplomático, meticulosamente mantido. Illyria fechou o arquivo com precisão e virou-se para encará-lo completamente. Jason, temos menos de 1 hora antes que eles venham nos buscar. Enquanto falava, ele segurou as mãos dela nas suas, sentindo o calor da conexão entre eles ressoar. Não vou deixar que eles nos separem, ela declarou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. A outra maneira, o laço entre nós pode ser aprofundado a tal ponto que rompê-lo significaria o fim para ambos. Como? Ele perguntou, cativado pelos olhos dourados dela que se fixaram nos dele. Uma segunda união, ela explicou, sua voz firme e determinada. Desta vez, será mais intencional do que a primeira. Nós abraçaremos completamente o que estamos criando juntos. Jason sentiu uma onda de compreensão invadi-lo. O que havia começado como uma luta pela sobrevivência, depois evoluiu para uma faísca de atração e uma necessidade estratégica, agora estava se transformando em uma decisão consciente, uma escolha que fariam juntos, um desafio audacioso à autoridade da coalizão e milênios de protocolo entre espécies. Você tem certeza de que ele perguntou? Ela indagou, buscando em seu rosto respostas. Você estaria sacrificando tudo sua posição, seu futuro dentro da coalizão. A mão de Illyria levantou-se suavemente para acariciar seu rosto, sua palma quente contra sua bochecha. Que tipo de futuro os aguardava? Com o conhecimento que possuo agora, a verdade por trás das mentiras que eles teceram sobre a história de nossa espécie, a realização de que eles colocariam sua vida em risco apenas para se agarrar ao poder deles. Os padrões de ressonância em sua pele brilhavam mais intensamente, refletindo a profundidade de suas emoções. Ao lado deles, ela comentou com um sorriso que acelerou seu coração. Eu me tornei bastante afeiçoada a este humano em particular. Jason a puxou para mais perto, a decisão já definida em sua mente. Vamos dar à coalizão algo que eles nunca poderão retirar. À medida que seus padrões de ressonância se alinhavam perfeitamente, Jason sentiu como se estivesse despencando através do próprio tecido do tempo. A segunda união deles começou como um ato de desafio e paixão, mas logo evoluiu para algo verdadeiramente transcendente. Tornou-se uma conexão que parecia alcançar além de suas formas físicas, fundindo-se em uma vasta consciência compartilhada,
que os envolvia a ambos. Imagens surgiram em sua mente. Uma mulher aetheriana na Londres da era vitoriana, escondendo sua pele verde sob camadas de roupas, trocou olhares furtivos com um naturalista humano. Um soldado humano e seu curador durante a Segunda Guerra Mundial. Seus padrões de ressonância ocultos sob bandagens, enquanto navegavam pelo caos da Europa devastada pela guerra. Nos primeiros dias do programa espacial da Terra, uma exploradora aetheriana e um astronauta humano se encontraram em segredo, seus mundos colidindo em um momento de admiração compartilhada. Você os vê, Elíria sussurrou suavemente contra seu ombro, seu corpo tremendo com o peso de sensações avassaladoras. Sim, Jason respirou. Todos eles. Cada parzinho. Os padrões de ressonância em sua pele haviam evoluído. Eles não apenas brilhavam mais, mas agora se moviam com intrincados designs fractais. Esses padrões pareciam entrelaçar as narrativas de cada teoria e conexão humana ao longo da história. Eles estão nos revelando algo, exclamou Elíria, seus olhos dourados brilhando de admiração. Um padrão, um propósito por trás dessas conexões. Assim como se em resposta à sua percepção, a visão compartilhada começou a se transformar. Diante deles, vislumbraram uma colossal estrutura escondida nas profundezas do gelo antártico da Terra. Milênios atrás, um posto aetheriano foi estabelecido, suas câmaras guardando registros antigos que revelavam uma verdade surpreendente. Humanos e teorianos, como se revelou, compartilhavam uma ancestralidade comum. Suas espécies haviam divergido após uma antiga civilização espacial ter semeado tanto a Terra quanto a teoria com material genético compatível. Estamos conectados, Jason sussurrou em admiração, percebendo a vastidão de seu laço. Primos distantes através das estrelas. A coalizão está ciente, Elíria respondeu, sua voz adquirindo um tom de aço. Eles sempre souberam. É precisamente por isso que eles temem nossa conexão tão profundamente. À medida que a visão se desenrolava, revelou a existência de uma facção clandestina dentro da coalizão conhecida como o Conselho de Soberania Genética. Comprometidos em manter a ilusão da separação das espécies, eles buscavam prevenir a contaminação que temiam que surgisse a partir das conexões interespécies. À medida que os ecos das memórias ancestrais começaram a desaparecer, Jason e Elíria se encontraram mais uma vez em seus aposentos. Seus corpos permaneciam entrelaçados, os padrões de ressonância agora permanentemente gravados em sua pele, como tatuagens brilhantes que mudavam com o fluxo e refluxo de suas emoções. O vínculo está completo, Elíria murmurou, seus dedos traçando os intrincados desenhos em seu peito com um sentimento de admiração. Eles não podem quebrá-lo agora sem colocar nossas vidas em risco. Jason segurou sua mão, pressionando-a firmemente contra seu coração. Mas ainda estamos presos aqui, ele disse com urgência na voz. Eles virão atrás de nós em breve. Nesse momento, como se fosse um sinal, o sistema de alarme da instalação disparou, uma luz vermelha pulsante piscando de forma ominosa, ao lado de um tom profundo e pulsante que ecoava pelo ar. Eles sabem, exclamou Elíria, levantando-se rapidamente e apressando-se para pegar suas roupas. Eles devem ter rastreado nossos padrões de ressonância. Jason rapidamente se vestiu, fazendo uma careta ligeira enquanto suas costelas ainda em cicatrização protestavam contra o movimento. Você descobriu algo nessas memórias que poderia nos ajudar a escapar da instalação de pesquisa da coalizão? Elíria hesitou, seu olhar distante enquanto mergulhava nas memórias ancestrais acessadas recentemente. Não exatamente, ela respondeu, mas acredito que tenho algo ainda mais valioso. Ela se aproximou do painel de controle ambiental, colocando sua palma suavemente contra sua superfície. Para a surpresa de Jason, os padrões de ressonância em sua pele começaram a pulsar em harmonia com o painel. Em resposta, as luzes piscaram e ganharam vida, criando um espetáculo hipnotizante que refletia os designs intrincados em sua mão. No que você está trabalhando? Ele perguntou, com a curiosidade evidente em sua voz. Ela se concentrou intensamente, sua mente correndo com pensamentos. Estou analisando a energia de ressonância, ela explicou.
Isso se alinha perfeitamente com a tecnologia de coalizão. Tudo isso está enraizado nos mesmos princípios antigos. Ela fez uma pausa, sua expressão se tornando séria. Os pares anteriores descobriram esse conhecimento, mas escolheram mantê-lo escondido. A porta dos seus aposentos deslizou para abrir, revelando não as forças de segurança esperadas, mas uma escuridão envolvente. A energia do corredor havia sido completamente cortada. Você fez isso? Jason perguntou com uma nota de admiração na voz. Fizemos isso, ela respondeu, corrigindo-o com um toque de orgulho. Nossa assinatura de ressonância única é mais poderosa do que qualquer protocolo de segurança, pois é precisamente o que a tecnologia deles foi originalmente projetada para detectar antes que ocultassem a verdade. Eles navegaram rapidamente pelos corredores sombrios, com Illyria à frente, exalando uma confiança forjada em seu treinamento de coalizão e na sabedoria ancestral que haviam adquirido recentemente. Toda vez que se deparavam com uma porta trancada ou um ponto de segurança, um simples toque de qualquer um deles era tudo o que era necessário. Sua ressonância única e padrões brilhantes contornavam facilmente os sistemas em vigor. A baía de atracagem está 2 níveis abaixo, Illyria informou enquanto chegavam a uma junção. Uma embarcação de pesquisa nos aguarda, mas de repente, ela parou, puxando Jason para dentro de uma porta em um recanto próximo, justo quando uma voz se aproximou. A diretora Nyleth e 2 oficiais de segurança passaram apressados, sua conversa ecoando suavemente no ar ao nosso redor. A intensidade da ressonância era sem precedentes, e o conselho precisava ser informado sem demora. Se necessário, os sujeitos devem ser eliminados. Não podemos permitir que eles saiam com esse conhecimento. À medida que o grupo avançava, Jason se virou para Illyria. Um grupo amigável. O Conselho da Soberania Genética preservou esse modo de vida por milhares de anos. Ela respondeu com um tom sombrio. Eles não vão abrir mão de seu poder sem lutar. Enquanto se dirigiam para a baía de atracagem, seu ritmo acelerou. A urgência evidente em cada passo. Ao descerem pelo eixo de manutenção para o nível inferior, Jason foi atingido por uma sensação incomum de formigamento que irradiava dos padrões de ressonância em sua pele. Illyria, ele sussurrou, com um toque de preocupação na voz. Algo está acontecendo. Ela acenou com a cabeça em resposta, seus olhos focados em seus próprios padrões brilhantes enquanto os examinava de perto. O vínculo continua a evoluir, e eu posso sentir tudo ao meu redor. As estações, os sistemas, até mesmo os motores da nave e o suporte à vida. Eu sinto isso também, Jason confirmou. Como se Worf estivesse de alguma forma entrelaçado com a tecnologia. Eles se aproximaram das portas da baía de atracagem, barreiras colossais construídas para suportar o duro vácuo do espaço. Normalmente, acessar a instalação exigia uma série de códigos de autorização e verificações biométricas. No entanto, Illyria pressionou sua palma contra o painel de controle, e Jason imitou sua ação. Quando suas mãos tocaram a superfície, suas ressonâncias únicas se entrelaçaram, padrões se alinhando em perfeita harmonia. Uma luz radiante dourado-prateada começou a pulsar, fundindo-se perfeitamente com os sistemas da estação. As enormes portas se abriram com facilidade, revelando o que havia além. Acho que acabamos de encontrar nosso bilhete para sair daqui, exclamou Jason, sua empolgação palpável. Mas, ao entrarem na baía de atracagem, ele acrescentou em um tom sério: precisamos fazer mais do que apenas escapar. Se corrermos, eles nos caçarão para sempre. Illyria acenou com a cabeça, seus olhos dourados percorrendo a vasta caverna que estava viva com a presença de elegantes embarcações de pesquisa. A rede de comunicação está 3 andares acima no hub central. Podemos chegar lá? Um sorriso se espalhou pelo seu rosto, e os padrões de ressonância em sua pele brilharam com uma confiança vibrante. Com nossas novas habilidades? Absolutamente. Eles deslizaram pela baía de atracação, seus padrões de ressonância desaparecendo para evitar detecção. As equipes de segurança passaram apressadas, completamente alheias à sua presença, como se a própria luz se curvasse ao seu redor, tornando-as quase invisíveis. Outro presente de nossos ancestrais, Illyria sussurrou, observando a surpresa de Jason com sua nova furtividade.
As memórias revelam que pares totalmente conectados têm a capacidade de manipular campos de energia. Enquanto falavam, eles se aproximaram de um poço de manutenção que os levaria diretamente ao centro de comunicação. À medida que subiam, Jason sentiu os pensamentos de Elíria entrelaçando-se suavemente com sua consciência. Não eram exatamente palavras, mas sim uma tapeçaria de impressões, emoções e intenções. A conexão deles havia transcendido o reino físico, evoluindo para algo profundamente mais profundo. "Eu posso sentir suas intenções", ele disse suavemente, transmitindo a verdade para os nossos dois reinos. "O conselho sustentou essa decepção por tempo demais", ela respondeu, sua determinação irradiando através de seu vínculo. "Imagine as incríveis conquistas que nossa espécie poderia desbloquear se abraçássemos nossa ancestralidade compartilhada em vez de rejeitá-la." Eles entraram em um corredor próximo ao centro de comunicação, onde a atmosfera zumbia de urgência. À frente deles, oficiais da coalizão se movimentavam apressadamente, seus dedos voando sobre as estações de controle enquanto tentavam desesperadamente rastrear suas localizações. "Você está pronta?" Jason perguntou, segurando a mão dela na sua. À medida que seus dedos se entrelaçavam, os padrões de ressonância em suas mãos unidas se acenderam com um brilho brilhante. Com uma nova determinação, eles avançaram, não mais tentando ser discretos, mas canalizando sua energia combinada com um claro senso de propósito. Os oficiais da coalizão se viraram, seus olhos se arregalando em espanto ao avistarem a dupla humana, brilhando com uma radiante mistura de luz dourada e prateada. "Parem-nos!" A voz autoritária do diretor Nyleth atravessou o caos enquanto ele saía de uma sala adjacente. Os oficiais de segurança correram para interceptar, mas seu avanço parou abruptamente quando a confusão os envolveu. Seus sistemas de armas inexplicavelmente desligaram em suas mãos. "Sua tecnologia nos reconhece", declarou Elíria, sua voz impregnada de uma autoridade que ecoava através das próprias paredes da estação. "Foi construído sobre os princípios fundamentais desenterrados por nossos ancestrais compartilhados." À medida que avançavam, os oficiais se afastavam diante deles, alguns movidos pelo medo, enquanto outros estavam simplesmente cativados pelo espetáculo deslumbrante que se desenrolava diante de seus olhos. Os padrões de ressonância agora haviam envolvido seus corpos inteiros, brilhando através de suas roupas como uma tapeçaria radiante de símbolos em constante mudança. "Você não pode fazer isso", Nyleth exclamou enquanto se aproximavam do array principal de comunicação. Jason completou seu pensamento. "As consequências são necessárias. Seu conselho escondeu a verdade por gerações, e isso termina hoje." Juntos, eles colocaram as mãos no conselho central, e em um instante, todo o sistema de comunicação ganhou vida. Interfaces iluminadas com padrões vibrantes que refletiam os intrincados designs em sua pele. Através de sua profunda conexão, Jason sentiu Elíria manobrando habilidosamente pelos sistemas complexos com uma graça instintiva. Ela acessou os protocolos de transmissão, que, em teoria, permitiriam que eles transmitissem simultaneamente para a Terra. "Esta é a comandante Elíria da divisão de rastreamento da coalizão Void Hunter, acompanhada pelo especialista Jason Archer, do Corpo de Resgate Interestelar da Terra." A voz dela ressoou com uma clareza calma enquanto viajava pela vasta extensão de anos-luz. "O que estamos prestes a revelar desafiará tudo o que você pensa saber sobre a história da nossa espécie." Jason juntou-se a ela, suas vozes se misturando em perfeita harmonia. Humanos e teureanos não são ramos evolutivos distintos. Na verdade, são primos, conectados pela mesma antiga civilização que abrange dois mundos. Através do console, eles carregaram as memórias ancestrais que haviam descoberto. Evidências irrefutáveis de sua herança genética compartilhada e dos milênios de contato que a coalizão havia meticulosamente apagado dos registros oficiais. Elíria continuou, revelando uma verdade oculta. O Conselho de Soberania Genética da Coalizão deliberadamente escondeu essa informação. Eles temem que as conexões naturais que existem entre nossas espécies possam desmantelar a ordem política meticulosamente elaborada que estabeleceram. Mas esses laços, Jason enfatizou, não são uma ameaça.
Eles são nosso direito de nascimento, uma conexão que vai além das fronteiras artificiais estabelecidas por aqueles que temem o que não podem controlar. Assim que ele falou, alarmes começaram a tocar em toda a estação, cortando a tensão no ar. As equipes de segurança correram para o centro de comunicação, mas se sentiram impotentes para interromper a transmissão ou alcançar o par ressonante. Por tempo demais, nossos povos têm sido divididos por mentiras, declarou Illyria, seus olhos dourados fixando-se nos olhos cinzentos de Jason. Hoje, retomamos nosso destino coletivo. Com um último impulso de determinação, eles finalizaram a transmissão, entregando o registro histórico completo a ambos os mundos. Quando o console desligou, eles se viraram para confrontar o diretor Nyleth e suas forças de segurança. Está feito, Jason afirmou de forma direta. O rosto de Nyleth se transformou de fúria para uma aceitação sombria. Você não tem ideia do que liberou. Illyria encontrou seu olhar, com uma calma determinação em seus olhos. Na verdade, temos. As memórias nos revelaram tudo, incluindo o que está por vir. Antes que Nyleth tivesse a chance de responder, o sistema de alerta da estação disparou novamente, desta vez com um tom distinto que sinalizava urgência. De repente, uma mensagem se materializou na tela principal. Uma transmissão prioritária do Alto Conselho da Coalizão. O rosto que apareceu era o de uma digna anciã Therian, sua expressão séria e autoritária. No entanto, dentro de seus olhos cintilava um vislumbre de algo que se assemelhava à esperança. Diretora Nyleth, disse ela firmemente, você deve se afastar imediatamente. Os sujeitos devem ser considerados como enviados diplomáticos, com efeito imediato. A mandíbula de Nyleth caiu em descrença. Alto Conselho de Artalia, vocês não podem estar falando sério. Ela exclamou. As evidências que eles enviaram estão sendo verificadas enquanto falamos. A conselheira do Alto interveio, sua voz firme e autoritária. A análise preliminar confirmou sua autenticidade. Portanto, a autoridade do Conselho de Soberania Genética está suspensa enquanto conduzimos uma investigação minuciosa. Com isso, ela direcionou seu foco para Jason e Illyria, seu olhar intenso e inabalável. Comandante e especialista Archer, sua bravura nos obrigou a enfrentar uma verdade que muitos de nós suspeitávamos, mas estávamos com medo de confrontar. O Conselho da Coalizão agora busca sua presença em Theria Prime para discutir as implicações de longo alcance dessa revelação. 6 meses depois, Jason se encontrou na varanda de seus aposentos no recém-estabelecido Centro de Intercâmbio Cultural, Humano Therian, em Theria Prime. As luas gêmeas pairavam no céu, lançando um brilho prateado que banhava a paisagem em uma luz etérea. Ecoando o calor de seu primeiro casulo térmico compartilhado, Illyria o abraçou por trás, seus braços envolvendo suavemente sua cintura. Os padrões de ressonância gravados em sua pele haviam se transformado em uma marca duradoura de seu vínculo, mudando e evoluindo em harmonia com suas emoções. Atualmente, um sereno e cintilante redemoinho de ouro e prata envolvia a cena. Amanhã marcaria a chegada da primeira delegação diplomática humana. Ela sussurrou contra seu ombro, seus nervos borbulhando sob a superfície enquanto se preparava para assumir o papel de embaixadora. Jason se virou em seu abraço, um sorriso caloroso se espalhando pelo seu rosto enquanto olhava para a mulher que havia transformado seu mundo. Depois de confrontar um caçador do vazio dentro das fileiras da polícia secreta da coalizão, alguém poderia pensar que a diplomacia viria facilmente. No entanto, ela o lembrou com um brilho em seus olhos dourados. Nada sobre esta jornada foi simples. Ainda assim, eu não mudaria nada sobre como tudo começou. Em uma caverna fria, uma alienígena audaciosa ofereceu brincando compartilhar seu saco de dormir com ele. Ele não pôde deixar de provocá-la em resposta. Com um sorriso travesso, ela se levantou sobre as pontas dos pés e o beijou. Mal sabiam eles que esse momento aparentemente inocente colocaria em movimento eventos que alterariam o destino de 2 mundos para sempre. Quando seus lábios se tocaram, os padrões de ressonância brilharam com intensidade, servindo como um lembrete vívido de um laço que inicialmente se formou por necessidade de sobrevivência. No entanto, essa conexão agora floresceu em algo profundo.
destinado a transformar o relacionamento entre suas espécies por gerações futuras. O que começou como uma simples oferta para compartilhar calor corporal, floresceu na notável reunificação de duas ramificações da mesma árvore genealógica cósmica. Este momento marcou o alvorecer de um novo capítulo nos destinos entrelaçados de humanos e etéreos através das estrelas.